Então está aqui, um monte de desenhado. Isso aqui é uma função afim. Qual é o valor dela no ponto A? F de A. Qual é o valor dela no ponto B? F de B. Portanto, essa função aqui é a artigo definido. É a função afim cujo gráfico passa por esses dois pontos. Tá certo? E observe o seguinte. Sendo S o segmento que liga esses dois pontos, sendo S o segmento de reta, ligando os pontos, esses dois pontos, os pontos AF de A e BF de B, pense o seguinte, esse segmento S, ele está contido em ômega, tá certo? Esse segmento S está contido em ômega, ele vai estar contido em ômega, que eu quero saber quando é que esse segmento está contido em ômega. Esse segmento S está contido em ômega? Pense, primeiro, duas coisas. Quem é S? S é o conjunto formado pelos pontos da forma X, H de X, é o conjunto formado pelos pontos da forma X, F de X, tal que X está entre A e B, e o H de X é maior que ou igual a F de X. O que observe, ó, se você pega um X aqui, se você pega um X aqui dentro, observe. Isso aí. Pega um X aqui dentro. Vou marcar de preto, desculpe. Para não... Pega um X aqui. Qual é o ponto do segmento correspondente a esse X? Qual é? Qual é o ponto do segmento correspondente a esse X? Esse ponto aqui. E quem é esse ponto? Quem é esse ponto? É o ponto X, H de X. Tá? Então, ó, o segmento S, quando eu faço o X percorrer o intervalo AB, eu obtenho todos os pontos do segmento. Então, o S, o segmento ligando esses dois pontos aqui, é isso aí. Então, você tem isso e você tem outra coisa. O que é necessário e suficiente para que o S esteja contido no conjunto ômega, que é esse conjunto aqui. É que o ponto S está contido em ômega, se somente se todos esses pontos aqui pertencerem a ômega. Se somente se X, H de X pertence a ômega, qualquer que seja X dentro do intervalo fechado aqui, AB. Mas quando é que isso acontece? Isso acontece se somente se o H de X é o quê? É maior ou igual a quê? A F de X, porque quem é H de X? H de X é essa altura. E quem é a F de X? F de X é essa altura. Então, esses pontos x, h de x vai estar dentro de ômega, se somente se o h de x é maior que ou igual a f de x para todo x pertencente a ômega. Ou seja, se e somente se, isso para todo x, em ômega não, para todo x em AB. Mas isso é verdade se somente se, quem é h de x? Quem é? H de x é essa expressão. Se somente se, f de A mais o quê? Mais f de B menos f de A sobre B menos A vezes x menos A
Isso é maior que ou igual a quê? A f de x para todo x dentro do intervalo fechado AB. Então, vamos separar as coisas. Esse segmento aqui, que segmento? O segmento ligando os pontos, já que isso aqui é o gráfico da f, tá? Isso aqui é a f restrita a quem? Ao intervalo I. Esse segmento aqui vai estar dentro de ômega se e somente se, tá? Dados A e B dentro de I, o segmento ligando os pontos A, F de A, AB, F de B, vai estar contido em I, se somente se você tiver essa desigualdade para todo x dentro do intervalo fechado AB. Só que a região ômega será convexa se somente se esse segmento estiver contido em ômega, quaisquer que sejam esses dois pontos. A região ômega será convexa se somente se, tá? Se somente se esse segmento estiver contido em ômega, quaisquer que sejam esses dois pontos, ou seja, quaisquer que sejam A e B em I, com A menor do que B. E quando isso acontece, quando essa região ômega for convexa, você diz que a função f é convexa aonde? Em I. Então agora eu sou capaz de dar uma formulação matemática para a definição de uma função ser convexa no intervalo, que vai ser via essa fórmula aqui, essa desigualdade. Então eu tenho a seguinte definição, que é possível por causa dessa discussão. Qual seja? Definição. Tá? Definição. Sejam I contido em R um intervalo e F uma função definida em I, tá? E F é uma função definida em I. Nós dizemos que F é estritamente, eu vou começar logo com estritamente, é estritamente convexa em I quando, tá certo? Quando você tiver essa desigualdade, o f de x for menor do que f de b menos f de a sobre b menos a, vezes o quê? X menos a mais f de a, quaisquer que sejam que sejam o quê? A e B pertencentes a I, com A menor do que B, tá? E X pertencente ao intervalo aberto AB. Porque eu quero que seja estritamente convexa, não apenas convexa. Convexa, por exemplo, se o gráfico de F for um segmento, for uma reta ao longo de I, melhor dizendo, se o gráfico de F for a restrição de uma reta ao longo de I, a região ômega vai ser o quê? Convexa. Mas eu não quero que seja só convexa, eu quero que seja o quê? Estritamente convexa. Para o gráfico da a curva convexa. Porque eu quero que os pontos interiores ao segmento estejam acima do gráfico, qualquer que seja o segmento.
ligando dois pontos distintos do gráfico. Entendeu a definição? Em outras palavras, quando é que uma função é estritamente convexa? Tá certo? Quando essa região é convexa. Mas você tiver aqui a desigualdade o quê? Estrita para todo x no meio do intervalo, porque aí com certeza o gráfico vai dar essa volta. Então, essa é tá difícil, né? Caracterização, tá? De uma função ser estritamente convexa no intervalo. Porque isso aqui te remete àquilo lá. Veja que eu não poderia, didaticamente, chegar a tacar logo essa definição. Porque você não ia entender nada. De onde é que vem isso aqui? Então, aqui foi toda a discussão, tá certo? Para tornar plausível esta definição. Entendido? Você diz, olha aqui, ó, estritamente o quê? Convexa. Quando você tem essa desigualdade, quaisquer que sejam A e B e I, com A menor do que B. Nós dizemos que F é o quê? Convexa, só convexa em I. Quando o quê? Quando você tiver F de X menor que ou igual, tá? Aí o menor que ou igual a F de B menos F de A sobre B menos A vezes X menos A mais F de A. Quaisquer que sejam, tem uma vírgula aqui, quaisquer que sejam, ok? Quaisquer que sejam A e B pertencentes a I com A menor do que B, tá? E X pertencente ao intervalo AB aberto. Repare, no A isso já é verdade, né? Porque o F de A é igual a isso aqui, tá? Com X igual a... Né? F de A é igual a F de A. F de B é igual a F de B. Concorda comigo? Entendido? Você vai dizer, tá certo? A definição. Qual é a definição dela ser côncava? Você dirá que a função f é côncava ao longo do intervalo I, quando a região que está abaixo do gráfico for convexa. E quando é que isso ocorre? Quando a desigualdade é o contrário. Tá? Então, a definição de ser côncava, nós dizemos, agora eu vou mudar. Nós dizemos que F é o quê? Côncava, estou mudando, ó, do preto. É côncava aonde? Em I, quando a desigualdade for o quê? Maior. Ou seja, e nós dizemos, é estritamente côncava. E nós dizemos simplesmente que ela é o quê? Côncava em I quando você tiver o quê aqui? Maior que ou igual. Entendido? Em outras palavras, quando é que a função é côncava, é convexa em I? Quando essa região ômega for convexa. Ou seja, essa função f aqui, G é o gráfico da f, tá? É o gráfico da função f restrita aí. Essa função aqui, ela não é, tá certo? Isso aqui não é o quê? Não é uma função convexa em I. Nem é convexa, nem é côncava. Essa daqui é convexa em I. Tá? Ou seja, ela é convexa quando a região ômega for uma região convexa. A região ômega está sobre o gráfico. E ela é côncava quando o quê? Quando a região que está abaixo do gráfico, sob o gráfico, for convexa. Entendido? E também se diz na literatura, veja bem, quem é convexa ou é côncava é a função ao longo do intervalo I.
E neste caso, quer dizer, quando a função é convexa em I, você diz que o gráfico da função ao longo de I tem concavidade voltada para cima. É o gráfico que tem concavidade voltada para cima. E quando a função é côncava em I, você diz que ao longo de I, o gráfico da função tem concavidade voltada para baixo. Que são os termos usados lá no ensino, já começa do fundamental, do 9º ano. É a função quadrática, a parábola. É ensinado para vocês que a parábola tem concavidade voltada para cima quando A é positivo. E a parábola tem o quê? Concavidade voltada para baixo quando A é negativo. E isso você aceitou sem pestanejar. Você não foi crítico com relação a isso, você nem duvidou. Por que a parábola não pode ser assim? Por que a parábola... Quem mostrou para vocês que a parábola não pode ser um negócio assim? Por que a parábola de fato tem que ser assim? A professora me ensinou isso. Isso é positivo. Tá? Vamos ver agora, que agora eu tenho uma definição precisa de ser o quê? Convexa ou ser côncava, ao longo do intervalo. Então vamos nesse caso. Depois eu formulo aqui para vocês um critério usando a derivada segunda para decidir onde uma função é convexa e onde ela é côncava. Enquanto eu não tenho esse critério, vamos voltar aqui à definição original, que é o quê? Você já sabe que se mudar o sinal, muda a terminologia, muda o adjetivo, tá? Nós dizemos que a f é estritamente o quê? Convexa. A função é estritamente convexa, quando isso aqui é menor ou igual. Tá? Tá bom? E nós dizemos que quando isso aqui é o quê? Maior ou igual. Tá? Ela é o quê? Convexa. Então, observe. Então, vamos para a parábola. Vamos ver, porque agora eu tenho a definição. E aí vamos provar, à luz da definição, que a função quadrática, quando o A é positivo, é uma função convexa em todo o seu domínio. Diga. A função aqui nesse intervalo aqui, ela não é nem côncava nem convexa. Nenhuma das coisas. Então, tipo, ser côncava não ser côncava não implica que é convexa. Né? Hã? Não. Eu sei. Tá? Essa palavra contrário e oposto, quando chega na matemática, dá uma confusão. Tá certo? Você pode dizer o seguinte: o contrário de ser côncavo é ser convexo. Não é o contrário, caso contrário, é o oposto. O mais adequado é o oposto. Qual é o oposto de ser convexo? Ser côncavo. Porque o contrário passa ao complementar. Tá? Entendeu? O contrário passa ao complementar. Diga. Hã? Assim, que é menor ou igual, como eu tinha feito. Então, ó, diga. Aqui é menor. Menor. É como tá, viu que coloquei errado. Aqui é menor, é estritamente convexo. Aqui é menor ou igual. Menor que ou igual. Tá? Tá bom? Então é o seguinte. Sejam A, B e C reais com A diferente de zero, tá? E F de R em R, a função quadrática dada por f de x igual a ax2 mais bx mais c, qualquer que seja o x. Você está olhando no tempo aí, cara? Tá? Cuidado, né? Não vai bagunçar o negócio, coreto, não. Tá?